Olá, eu sou o professor Carlos Alberto Forcellini, da Universidade de Passo Fundo, e estou aqui para apresentar os resultados do projeto de Primeira Sem Dúvida, conduzido em parceria entre a Bayer e a Universidade de Passo Fundo na safra 2016-2017. Nós conduzimos esse trabalho conjuntamente, a professora Carolina Deuner e eu, professor Carlos Forcellini. Ambos somos professores da disciplina de fitopatologia da Universidade de Passo Fundo. O local da realização do trabalho foi na universidade onde trabalhamos, no nosso campo experimental localizado em Passo Fundo, a uma latitude sul de 28 graus, longitude oeste 52 graus e numa altitude de 687 metros acima do nível do mar. Esta é a área do campo experimental onde o trabalho foi conduzido. O círculo mostra a quadra onde nós conduzimos o ensaio e foi destinado para esse trabalho e também para alguns trabalhos no controle de doenças na cultura da soja. Agora um pouquinho mais de destaque, onde nós podemos verificar as parcelas, as quais foram utilizadas para a condução do trabalho. Onde nós temos a área em amarelo, podemos observar então onde nós realizamos o chamado manejo correto, que depois vamos detalhar, e a área em vermelho, onde nós realizamos o manejo atrasado. São esses dois locais, num total aí de 24 parcelas para cada um dos manejos utilizados. A cultura foi estabelecida então no mês de novembro, depois nós vamos detalhar as datas, e teve um desenvolvimento muito bom, de acordo com a média da região, em função de uma excelente distribuição de chuvas ao longo de todo o período. Gostaríamos de destacar que no primeiro momento nós havíamos semeado a cultura da soja no início do mês de novembro, mais especificamente no dia 7, mas por questões de desuniformidade, no desenvolvimento nós decidimos por dessecar toda a área e realizar uma nova semeadura, que acabou acontecendo então no dia 23 de novembro, um pouquinho mais tardio do que a média da região, mas o que oportunizou a uma maior quantidade de doenças a serem avaliadas, especialmente a ferrugem asiática. A cultivar utilizada foi a NS 6909, RR2 e Pro, que é uma cultivar com grupo de maturação 6.3, considerada aqui como semi-precoce para a nossa região, tem hábito de crescimento indeterminada e a sua semeadura então foi no dia 23 de novembro. A colheita se deu em 6 de abril e o espaçamento utilizado foi o predominante na região, que é 45 centímetros entre linhas. Do ponto de vista do climático ou condições ambientais, nós tivemos uma distribuição espetacular das chuvas. Se pode observar que desde novembro até março, todos os meses registraram precipitações de 78 até 213 milímetros. Em alguns meses esse comportamento foi de acordo com a normal histórica para a nossa região, mas especialmente nos meses de janeiro e março, nós tivemos um superávit hídrico que favoreceu muito mais a cultura da soja em relação digamos assim, a normal histórica para Passo Fundo. As aplicações dos fungicidas foram realizadas com pulverizador costal, pressurizado com CO2, barra lateral de carbono, sem contato com as plantas, e ao todo foram 4 tratamentos que logo descreveremos para os amigos. Adotamos dois manejos, como em todos os experimentos ou todos os ensaios do projeto de Primeira Sem Dúvida. Num primeiro momento, nós optamos pelo manejo correto, que preconizava uma aplicação dentro do que se recomenda, antes do fechamento das entrelinhas. Essa aplicação foi realizada no dia 7 de janeiro, as plantas estavam no estágio V6, e em termos de dias contínuos, foi com 37 dias após a emergência das plantas. E posteriormente foram realizadas outras 3 aplicações, com intervalos mais ou menos de 15 dias. O manejo atrasado considerava que o início das aplicações seria feito aproximadamente uma semana, 8 dias mais tarde que o primeiro. No nosso caso, aconteceu no dia 16 de janeiro, portanto 9 dias mais tarde, com plantas já no estágio V9, com as entrelinhas parcialmente fechadas. E as 3 demais aplicações também em intervalos que procuraram seguir a mesma frequência, o mesmo período, aproximadamente 15 dias. Gostaríamos de destacar que no manejo correto, quando a primeira aplicação foi realizada em 7 de janeiro, nós não tínhamos detectado a ferrugem asiática no campo experimental da universidade ainda, no local onde o trabalho foi conduzido, mas no manejo atrasado, quando a primeira aplicação foi em 16 de janeiro, nós já tínhamos a detecção da doença que aconteceu 4 dias antes.
Em termos dos fungicidas utilizados, nas primeiras 2 aplicações, utilizou-se o fungicida Fox na dose de 0,4 litros por hectare, acompanhado do adjuvante áureo, a proporção de 0,25% do volume de cauda. Por falar em volume de cauda, esse foi de 150 litros por hectare. A terceira e quarta aplicações utilizou os fungicidas Sfermax na dose 0,2 litros por hectare e também o reforço de Uniseb Gold, à base de Mancozeb, com 1,5 kg por hectare, também com áureo na mesma proporção de 0,25% do volume de cauda. Essa sequência de fungicidas foi a mesma para ambos os manejos, tanto o correto como o atrasado. A única diferença é que houve um desencontro no momento em que a primeira aplicação foi iniciada em cada manejo, com uma diferença de 9 dias entre o correto e o atrasado. Em termos de evolução da ferrugem asiática nessa safra, ela foi um pouquinho diferente do que vinha sendo observado em anos anteriores. Aqui nós temos um resumo das 3 últimas safras. Você pode observar na linha vermelha e verde, que representam as epidemias de 2015 e 2016, que a ferrugem seguiu uma progressão contínua ao longo dos principais meses em que a soja se desenvolveu no campo. E nessa safra 2017, na linha azul, se pode verificar que ela teve uma primeira fase bastante lenta, provavelmente por temperaturas noturnas mais baixas e também por um início um pouco mais tardio e menos presença de inóculo por conta disso. E a sua evolução ascendente mesmo se deu a partir do final de fevereiro, especialmente no mês de março, como a gente pode observar no gráfico. Nessa epidemia do ano de 2017, nós procuramos colocar então na seta verde, o momento em que foi realizada a última aplicação no manejo correto e na seta em vermelho, o momento da última aplicação no manejo atrasado, aproximadamente uma semana entre elas. Nesta imagem nós podemos verificar a evolução da ferrugem. Pode-se perceber, por exemplo, que no dia 20 de janeiro, lá no início do processo, quando já tínhamos realizado uma aplicação de cada um dos manejos, a soja aparentemente está toda igual, com uma aparência muito boa. Vamos aos resultados. Gostaríamos de apresentar então um resumo dos principais dados obtidos nesse trabalho, no projeto de primeira sem dúvida, Bayer UPF, na safra 2016-2017. As testemunhas não tratadas apresentaram 54% a 72% aproximadamente de severidade da ferrugem, nas avaliações realizadas a partir das coletas de trifólios a campo. E nas contagens de urédias, que é uma maneira alternativa e muito precisa de avaliarmos a severidade, chegou-se ao número de 410 unidades por centímetro quadrado. No manejo correto, a severidade da ferrugem foi reduzida em 74,8% na primeira avaliação e 74,9% na segunda. E também 70% quando consideramos o número de urédias, mostrando então uma efetividade entre 70% e 75% aproximadamente pelo programa utilizado. No manejo atrasado, essa eficácia de controle foi reduzida para 63% na primeira avaliação, 57% na segunda e 60% na avaliação com base no controle no número de urédias, mostrando então que aquela primeira semana, ou aqueles 9 dias em que nós demoramos para iniciar o manejo, eles representaram uma redução aí de 11 pontos percentuais na primeira avaliação, até 17 pontos percentuais na segunda e 10 pontos percentuais na avaliação com base no número de urédias. Essa foto procura mostrar com mais detalhes, então, à esquerda da linha branca, no centro do quadro, no centro do talhão, o manejo correto, as 2 faixas que foram utilizadas, um total de 24 parcelas, e à direita o manejo atrasado, onde você pode observar que há uma redução na área foliar das plantas ao final do ciclo. Em termos de produtividade, foi uma safra excelente, como de maneira geral os produtores da região também atingiram resultados muito interessantes. As testemunhas não tratadas, por exemplo, atingiram um rendimento de 67,1 sacos por hectare, evidenciando toda essa favorabilidade climática que nós tivemos na safra 2017. E o manejo correto resultou numa produtividade de 83,6, o que equivale a 16,5 sacos por hectare a mais do que as testemunhas. E o atraso na primeira aplicação, no manejo atrasado, em 9 dias, resultou uma produtividade final de 79,1, ou seja, uma diferença de 12 sacos por hectare em relação à testemunha não tratada, mas uma redução de 4,5 sacos por hectare em relação ao manejo correto. Esta foi, de certo modo,
o custo desse atraso inicial, a penalidade desse atraso inicial, aproximadamente 4,5 sacos por hectare. Apenas para ilustrar, no ano anterior, com uma pressão maior de doença, especialmente da ferrugem, essa diferença chegou a 8 sacos por hectare em 8 dias, aproximadamente 1 saco por dia na safra 2015-2016. O peso de 1.000 grãos foi o principal componente afetado pelas doenças nessa safra e se pode verificar que o comportamento dele é muito similar ao do rendimento de grãos. Então, mostra claramente que ele foi o principal componente que influenciou o rendimento na safra 2016-2017. Nós tivemos uma ferrugem de ocorrência um pouco mais tardia e também com um crescimento inicial um pouco mais lento por conta das noites frias. Mesmo assim, nós tivemos uma diferença bastante significativa entre as 4 aplicações, 2 de Fox, do Desfer mais Uniseb no manejo correto, em relação a testemunho de 16,5 sacos por hectare, evidenciando que mesmo com a menor ocorrência de ferrugem, as diferenças foram bastante expressivas. E apesar dessa menor ocorrência, o atraso de 9 dias no início das aplicações acarretou uma redução de 4,5 sacos por hectare no resultado final, que é o que se observou no manejo atrasado. A importância desse início das aplicações com bons fungicidas antes do fechamento completo das entrelinhas, especialmente para as condições aqui do sul do Brasil, ela está no controle das doenças iniciais, as chamadas DFCs, que nós procuramos ou preferimos chamar de DICs, ou seja, doenças de início de ciclo, que são principalmente as manchas foliares associadas aos fungos necrotróficos que estão ou na semente ou nos restos culturais. E também a presença do oídio, que em algumas cultivares e algumas safras se faz notar. E também essa primeira aplicação é importante para a prevenção da ferrugem, mesmo que essa possa ocorrer em estágios posteriores. A observação da ferrugem normalmente se dá nos estágios reprodutivos da soja, mas a sua infecção muitas vezes ocorre 1 a 2 ciclos antes da sua percepção, ou seja, provavelmente durante a fase vegetativa da cultura. E também essa aplicação mais cedo está dentro daqueles preceitos que a gente procura utilizar para o manejo da resistência, ou seja, trabalhar mais preventivamente para expor menos os fungicidas a uma seleção por parte dos fungos mutantes resistentes. E nesse ponto eu gostaria de destacar que essa preocupação é muito grande em todo o Brasil, mas especialmente aqui no Sul, ela tem uma relevância ainda maior. Se nós olharmos para este mapa, que mostra em parte os ensaios do consórcio antiferrugem, se pode notar que os pontos em vermelho, que estão mais concentrados aqui no Sul, mostram realmente uma situação que nós temos uma maior gravidade na resistência. Então, é importante que a gente tenha um manejo correto com os fungicidas, começando cedo, com intervalos seguros e utilizando principalmente a associação com o reforço de multissítio. Gostaríamos de fazer alguns alertas, especialmente para as próximas safras, e já estamos preparando a cultura que vai para o campo agora na safra 17-18. E gostaríamos de fazer, então, deixar bem claro que a ferrugem de menor intensidade que nós tivemos no último verão não foi um caso normal, foi, de certo modo, algo atípico para as condições aqui do Rio Grande do Sul e que, portanto, essa doença pode voltar a vir antes e ser forte novamente nessa safra. E é importante sabermos que vamos enfrentar essas epidemias de ferrugem nas próximas safras, talvez com alguns fungicidas parcialmente comprometidos pela resistência, o que nos remete obrigatoriamente a uma maior integração de estratégias de manejo, sendo que uma delas é a associação com os fungicidas multissítios, também conhecidos como protetores. Mas tudo isso é importante se atingir o alvo e muitas vezes a qualidade da aplicação não tem permitido que isso aconteça. Então, por isso também nós fazemos um alerta para que se atente bastante à qualidade da aplicação desses fungicidas. Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os que nos permitiram a realização desse projeto, especialmente a parceria com a Bayer e essa ideia do projeto de primeira sem dúvida, que vem sendo realizado em vários locais no Brasil, e nós agradecemos em nome da Universidade de Passo Fundo por essa oportunidade, também ao trabalho bastante grande da colega professora Carolina Deuner, aos amigos que vieram nos visitar, especialmente os colegas amigos da Bayer que vieram ver o experimento durante a sua execução, e também a todos os nossos alunos de graduação, pós-graduação, nossos funcionários, nossos colaboradores que nos permitem conduzir esses trabalhos anualmente. Nosso agradecimento a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, foi um privilégio estar com vocês e nos colocamos à disposição na Universidade de Passo Fundo, professora Carolina e eu, professor Carlos Forcellini, para que
que possamos estar sempre auxiliando na condução de trabalhos, na elucidação dos problemas e na contribuição para o manejo correto das doenças na cultura da soja. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.